Fala aí, pessoal, bom dia. Bom dia pra mim, né? Tudo bem com vocês? Então, vocês já sabem o motivo, né? Por que eu tô falando baixo, essas coisas assim, etc e tal. Não preciso ficar explicando. Tô olhando pra cá porque a câmera tá aqui e eu tô olhando pra cá pra eu me ver. Porque eu estou na câmera frontal. Então, vamos lá, galera. Hoje nós vamos estudar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. O bacana aqui dessa lição é que agora ela entrou no mesmo assunto que a lição dos adultos, tá? E eu esqueci de fazer a selfie. Calma aí, galera. Vamos fazer a selfie. Deixa eu dar uma pausa aqui pra eu dar uma selfie. Gente, esse vídeo aqui não tem edição, tá bom? Só vai ter pausa e play de novo. Não tem edição, não tem música, então é bem cru mesmo, tá? Então vamos lá. Prontinho, foi a selfie. Então vamos lá. Beleza. Então hoje nós vamos dar uma repassada no que a gente estudou ontem na lição dos adultos. Calma aí, licença. Prontinho, voltei aqui, achei que era a minha sobrinha. Mas não, ela tá dormindo ainda, graças a Deus. Ok, então vamos lá. Me perdi aqui. Então, a gente vai repassar. A lição jovem hoje vai basicamente falar o que os adultos falaram ontem. Então, pelo que eu notei aqui, quando chega na segunda-feira, os assuntos ficam no mesmo assunto, na mesma ideia, no mesmo conteúdo, tá bom? Então isso é bem legal. Então a gente só vai repassar aqui, no caso a dos jovens, tá? Que aí fala do sacerdócio de Melquisedeque. Antes de entrar na história do Melquisedeque, nos adultos entrou no dia seguinte, mas na dos jovens entrou no mesmo dia, porque estava falando do sacerdócio. Para a gente entender sobre o sacerdócio, foi bem bacana ele ter mostrado a origem, o procedimento, e aí depois mostrou o sacerdócio e falou sobre Melquisedeque. Então a gente já tinha uma ideia do que é um sacerdócio na nossa cabeça. Diferente da dos adultos, que deixou para o dia seguinte, que tem muitas pessoas que acabam esquecendo. Esse é o meu ponto de vista, assim, que eu notei da diferença de um para o outro. E eu achei muito bacana. Mas vamos lá. Então vamos lá. Os sacerdotes, vocês lembram como é que era? Os sacerdotes eram designados por Deus, tá? Não era designado pelo homem para ministrar em favor dos seres humanos, das pessoas que estavam ali ao seu redor, interceder pelos pecados dela e pelo próprio pecado. Eles precisavam ser misericordiosos e compreensivos, né? Eles precisavam compreender muito bem as fraquezas dos seres humanos, as nossas fraquezas. Em Hebreus, no capítulo 5, do verso 5 ao 10, Paulo mostrou que Jesus cumpre perfeitamente esse modelo, ou seja, Jesus cumpriu muito bem este modelo de sacerdócio. Porém, tem uma diferença, né? Deixa eu ler aqui a passagem, calma aí. Ele foi designado por Deus, Hebreus no capítulo 5, no verso 5 e o 6, tá? E nos compreende porque também passou por sofrimentos. Que aí vai entrar no capítulo 5, do verso 7 e o 8. Tô falando para você dar uma lida aí na Bíblia depois, se você quiser, tá bom? E aí entra o assunto que eu ia falar. Existe uma diferença entre Jesus e o sacerdócio que era empenhado antigamente. Jesus não pecou. Ele não precisava interceder pelos próprios pecados, mas ele intercedeu pelo pecado do povo e compreendeu muito bem o que o povo estava passando, e misericordioso ele sempre foi. Então, não precisa nem acrescentar isso, mas como na carne humana ele também foi misericordioso, porque ele foi a glória de Deus aqui na terra. Então, não temos o que contestar. Então vamos lá. Existem algumas diferenças, Ele foi escolhido dentre os homens. Ele não foi escolhido dentre os homens. Jesus, ele não foi escolhido dentre os homens, diferente do sacerdote que era escolhido por Deus dentre os homens. E aí a gente vê isso no versículo 1 do capítulo 5 de Hebreus, tá? Aí o que ele fez? Ele, em vez disso, ele assumiu ele adotou a nossa carne. Aqui fala, voluntariamente ele assumiu a natureza humana. Era isso que eu queria lembrar, mas não lembrei.
ele assumiu a natureza humana para servir como sacerdote ao nosso favor, em nosso favor. Isso é top demais, galera. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu fiquei impressionado, tá? Um Deus que se fez humano para poder se representar-nos, representar para ser o nosso sacerdote, para nos representar diante de Deus e interceder pelos nossos pecados. Um Deus que fez isso. Como explicar? Não tem como explicar. Nem os anjos conseguem entender. Vamos lá. E seguindo em frente, Cristo, já falei sobre isso, né? Cristo não oferece um sacrifício por ele mesmo, etc e tal, pelos seus pecados, né? Porque ele não pecou, graças a Deus. Obrigado, Senhor. E aí, a gente tem essa confirmação em Hebreus no capítulo 5, no verso 3, tá? De que ele não pecou, mas ele intercede apenas pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Aí a gente vai ver em Hebreus também no capítulo 4, no versículo 15, e no capítulo 7, no versículo 26 e 28, tá ok? E aí depois eu vou falar sobre que Jesus orou, com forte clamor, com lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Entra nesse detalhe sim, né? Então, isso aí a gente já falou ontem. E aí o autor se referiu à morte, à punição final do pecado, da qual Deus salvou Jesus quando ressuscitou. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 20. Aí, agora que a gente entendeu um pouco do sacerdócio, nós vamos entrar na história de Melquisedeque, que está em Gênesis, no capítulo 14, do verso 18 ao 20. E aí, em Hebreus, Paulo também menciona sobre isso, no capítulo 7, do verso 1 ao 3. Menciona um personagem chamado Melquisedeque, tá ok? Quem era Melquisedeque, segundo a lição aqui, que eu não vou sair da lição, tá ok? O rei, ele era rei e sacerdote do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Em Hebreus, no capítulo 7, no verso 15, explica que Cristo é um sacerdote semelhante ao Melquisedeque. E o que significa? O fato é isso que significa o fato de que ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês conseguiram entender, gente? Então vamos lá. Hebreus explica que Cristo é um sacerdote semelhante ao Melquisedeque. Seria legal se eu já fosse entrando na lição adulta, mas enfim, vou deixar para depois. Eu tenho 14 minutos, já 7 minutos, já passou a metade da minuto. Significa o fato de que ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Deus. Tá bom? Semelhança de Melquisedeque. Semelhança de Melquisedeque significa que é segundo a ordem de Melquisedeque, no capítulo 5, no verso 6, tá bom? Jesus não foi o sucessor de Melquisedeque, é isso que a gente tem que entender. Mas seu ministério sacerdotal é semelhante ao dele. Paulo acrescentou que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não teve nascimento e morte. Em Hebreus 7, no verso 3. Alguns sugeriram que, por causa disso, Melquisedeque era Jesus manifestado na época de Abraão. Por causa disso, foi manifestado, era Jesus manifestado na época de Abraão. Mas esse pensamento não se encaixa, né, galera? Não se encaixa. Não sei se você concorda, mas não se encaixa no argumento de Hebreus. Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Verso 3. O que significa que não podia ser o próprio Filho de Deus. Ele não era o próprio Filho de Deus. Mas basicamente, igual Moisés também, o ministério dele foi basicamente um Cristo. Mas ele não era Deus, não podia fazer o que Jesus tinha que fazer, tá? Porque ele não era Filho de Deus, não era eterno. Eu já estou dando a resposta, né? Outras pessoas sugeriram que Melquisedeque era um ser celestial, mas se ele literalmente não tivesse pai, mãe, começo ao fim, ele seria o próprio Deus, concorda? Além disso, o sacerdócio celestial e divino de Melquisedeque teria antecedido o ministério de Jesus. Concordo com isso aqui também. E se esse fosse o caso,
Que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote? Não precisava nem fazer essa pergunta, já foi óbvio. Em vez disso, Hebreus usa o silêncio das Escrituras a respeito do nascimento, morte e genealogia de Melquisedeque para construir uma tipologia, ou simbologia, que ilustra o ministério sacerdotal de Jesus. Top demais isso aqui, cara. Muito inteligente. Eu não sei quem foi o autor, mas tudo bem. Vou ter que olhar depois. Então vamos lá. E para mostrar que o próprio Jesus é eterno. Aí tá, Gênesis 14, de 18 a 20. E para mostrar que o próprio Jesus é eterno. Isso sem dúvida. Em suma, Melquisedeque foi um rei sacerdote cananeu que ilustrou profundamente o ministério de Cristo. Amém. Isso aqui foi a lição do jovem, só lição do jovem. Top demais. Muito bom mesmo. Agora nós vamos para a lição do adulto e eu só tenho 4 minutos, gente, de vídeo aqui. Vamos lá. Segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e sacerdote. Ele também era superior a Abraão. Ele era superior a Abraão, visto que ele deu o dízimo. Da mesma forma, Jesus é rei e sacerdote. Hebreus capítulo 1, verso 3. Diferente de Melquisedeque, porém, Jesus não tinha pecado. A gente já sabe disso. Então vamos lá, seguindo em frente, eu estou fazendo uma leitura só para vocês entenderem e a gente terminar esse vídeo aqui. Explica que Jesus está em Hebreus 7, verso 15, explica que Jesus era sacerdote semelhante a Melquisedeque. Isso é o que significa a expressão anterior. O que significa essa expressão anterior? Segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, verso 6. Jesus não foi sucessor de Melquisedeque, mas seu sucessor era semelhante, mas o seu sacerdócio era semelhante ao dele. Por exemplo, Paulo diz que Melquisedeque não tinha pai, mãe, genealogia, tudo isso que a gente já falou aí anteriormente. Alguns sugeriram que Melquisedeque foi uma encarnação de Jesus na época de Abraão, porém isso não se encaixa no argumento de Hebreus. Melquisedeque se assemelha a Jesus, o que implica que não era igual a ele. Também se sugeriu que Melquisedeque fosse um ser celestial, mas isso destruiria o argumento de Hebreus. Se Melquisedeque não tivesse pai, mãe, começo, fim, blá blá blá, ele seria o próprio Deus. A gente já falou sobre isso também, é uma confirmação aí que a gente já viu na lição jovem. Ah, tá aqui embaixo. Isso representa um problema. O sacerdócio celestial de Melquisedeque, totalmente divino, teria precedido o ministério de Cristo, a gente já viu isso. Se fosse esse o caso, que necessidade haveria ainda de que ele levantasse outro sacerdote? Hebreus usou o silêncio das Escrituras a respeito do nascimento, da morte e da genealogia de Melquisedeque para construir uma tipologia. Olha, era esse ponto que eu queria entrar, era para eu ter entrado aqui direto, mas tudo bem. Construir uma tipologia, um símbolo para o ministério sacerdotal de Cristo. Deus é incrível, cara, como ele trabalha do passado até hoje de uma forma sensacional. E é para o fato de que o próprio Jesus era eterno. Em suma, Melquisedeque foi um rei sacerdote cananeu que viveu como um tipo de Cristo. Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. Melquisedeque, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz deste mundo. Bênção de Deus. Então esta foi a lição de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. E eu vou te convidar, claro, para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações, deixar nos comentários o que você achou, seus pensamentos e entendimentos sobre esta lição. É super importante você participar. Isso vai ajudar pra caramba esse conteúdo ficar na sua mente. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então este foi o vídeo de hoje, que Deus te abençoe imensamente. Eu vou deixar um card, eu não sei se vai ficar aqui ou aqui, porque tá frontal, mas geralmente é aqui, né? Aí eu faço assim, aqui. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa estar assistindo os vídeos anteriores, tá bom? Dessa semana completa. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.